Na Antártida formou-se um iceberg 12 vezes maior do que a área da cidade de Lisboa. Separou-se da plataforma de Brund. Tem uma área superior a 1.200 km². Há anos que a NASA acompanhava a progressão de duas fraturas convergentes que já tinham forçado várias vezes a recolocação de uma base britânica de investigação. As primeiras fraturas tinham sido detectadas há 10 anos, nesta plataforma de gelo com 150 metros de espessura. Agora, colocamos os olhos no espaço com a ajuda do Miguel Gonçalves. Bom dia, a Última Fronteira, cá estamos nós mais um domingo. Agora a descoberta de uma estrela que se sabia que estava lá, mas era preciso mesmo encontrá-la, não é? Era preciso mesmo encontrá-la. E será que é o fim de um dos mistérios contemporâneos da astronomia mais extraordinários? Talvez, talvez. Sabes que há todo um conjunto de variedades de eventos astronómicos que, por terem uma duração de milhões de anos ou de milhares de milhões de anos, os astrónomos, quando tiram uma fotografia, estão a ver apenas um instante. Exatamente. E, portanto, tentam modelar teorias à custa desse instante. Mas, quando nós temos um evento astronómico que acontece ali e podemos ver os primeiros estágios da evolução desse evento astronómico, então é a loucura científica saudável para o mundo da astronomia, e foi precisamente isso que aconteceu a 24 de fevereiro de 1987. E felizmente já tínhamos telescópios interessantes para ver o que estava a acontecer numa galáxia perto da nossa, na Grande Nuvem de Magalhães, uma das satélites da nossa Via Láctea, e foi uma explosão brilhante, subitamente, apareceu ali. O que é essa explosão? Os astrónomos identificaram corretamente uma supernova, ou seja, a explosão de uma estrela de grande massa, e o que diz a evolução das estrelas de grande massa é que após uma supernova, após uma explosão de uma estrela de grande massa, o que acontece é termos no centro uma de duas coisas, ou um buraco negro ou uma estrela de neutrões. Estrela de neutrões, como o próprio nome indica, é uma estrela praticamente feita de neutrões, muitíssimo densa. É autenticamente uma malta da pesada em termos estelares, mas aquilo tinha acontecido mesmo naquela altura. Toda aquela zona está em volta de poeira e de muito gás, e portanto, desde 87 até agora, tudo o que é astrónomo, tudo o que são telescópios, estava à procura precisamente daquela estrela de neutrões. Houve alguns palpites ao longo do tempo, houve até dados do milímetro do ALMA, conjunto de radiotelescópios do ESO, que dizia que, há uns anos, que de facto podíamos já estar ali perante algo parecido com uma estrela de neutrões a fazer isto. Nós estamos a ver, a rodar muito rapidamente, a emitir radiação ali naqueles polos, e quando tem esta configuração, chama-se pulsar. Campos magnéticos poderosíssimos a rodar muito rapidamente. Bom, o que fizeram agora um grupo de astrónomos foi ver os raios-x. Raios-x de baixa energia, dadas por o telescópio espacial Chandra, e dados de raios-x de alta energia do telescópio espacial NuSTAR. E porquê é que eles precisavam também desses dados? Olha, porque ambos estes dados de raios-x de baixa e alta energia podem apontar para um dos dois cenários. Ou nós temos, por exemplo, ali uma detecção de raio-x que aponta para ainda os ecos da explosão, ou seja, o choque de radiação com o material à sua volta, e isso é dado pelos raios-x de baixa energia, e de facto o Chandra captou. O Chandra captou essa radiação de baixa energia, ou então aquilo que os astrónomos queriam mesmo muito encontrar, que é os raios-x de alta energia que mostram o quê? O vento do pulsar, precisamente aquelas imagens que nós vimos há bocado. E a grande notícia é essa, é que foram detectados também os raios-x de alta energia que apontam para, então, aquele nosso amigo misterioso, um pulsar, ou seja, uma estrela de neutrões a rodar muito, muito rapidamente. Agora, Daniel, isto está ainda muito no início. Este é talvez o pulsar mais jovem que nós conhecemos e que temos a possibilidade e a honra de conhecer cientificamente a dar os primeiros passos. O que é que agora é preciso? É preciso que o tempo jogue a favor dos astrónomos. Isto é, à medida que o tempo vai passando, aquela zona vai ficando cada vez mais clara, como se fosse um nevoeiro a dissipar-se. E à medida que nós vamos vendo melhor aquela zona, a intenção é perceber se esta radiação de alta energia se mantém. Se se mantiver ou até se aumentar, denuncia então o vento pulsar e temos a confirmação que de facto temos ali um pulsar. E portanto estamos cada vez mais próximo de provas que indicam tudo isto. Mas olha, esta semana ficámos também a conhecer um trabalho extraordinário que garanto que dá muito trabalho aos astrónomos, mas o resultado final é compensador. É o enorme atlas tridimensional de estrelas binárias aqui num raio de cerca de 3.000 anos-luz da Terra.
O anterior mapa que nós tínhamos ainda era do velhinho, entre aspas, satélite Hipparcos, e que tinha encontrado cerca de 200 pares binários, ou seja, estrelas que têm um companheiro à sua volta. Pois bem, este novo mapa, que é dado pelos dados do telescópio espacial Gaia, do fabuloso telescópio espacial Gaia, apresentou-nos então 1,3 milhões de estrelas binárias aqui à volta do nosso Sol e tem dados muito mais interessantes para além disso. Porque é que é importante perceber os binários? Porque as estrelas geralmente nascem ninhadas. De certa forma, o nosso Sol é estranho sob esse ponto de vista, não temos aqui uma outra estrela que volta, porque geralmente muitas das estrelas que nós vemos no céu à noite são binários. Nós é que não conseguimos ver visualmente com os nossos olhos o companheiro. E, portanto, agora sabemos que são muito mais binários aqueles que estão à nossa volta, e estes dados dizem outra coisa muito interessante. Em primeiro lugar, que grande parte destes binários, as estrelas estão muito distantes entre si. Quão distantes? Olha, aproximadamente 40 unidades astronómicas, que é mais ou menos a distância entre o Sol e Plutão. Portanto, temos, de facto, muitos binários muito separados entre si. E outro dado muito, muito interessante, que é o seguinte: muitos destes binários, cerca de 25%, o que é significativo, são de estrelas com uma massa parecida. Ou seja, há gêmeos quase verdadeiros estelares, muitos deles aqui à nossa volta, e isto desafia um bocadinho as teorias da evolução estelar e do nascimento estelar, que dizem que, quando nós temos estrelas muito afastadas entre si, a massa de uma e da outra são mais ou menos aleatórias. Mas aqui este estudo diz que, não, 25% deles têm uma massa muito parecida entre eles. E, portanto, estes dados são curiosos e são muito importantes para a ciência, não só para montar um atlas, mas também porque ajudam-nos a perceber e a questionar também, já agora, alguns dos elementos da formação do início das estrelas. Ora, e de estrelas para planetas, mais uma vez Marte, mas não Marte em si mesmo, não é? Hoje queres falar das luas. Olha, vamos falar de bilhar. No fundo, vamos falar de bilhar lunar, bilhar um bocadinho planetário, e vamos para as luas de Marte porque são um eterno mistério. Já não bastava Marte ser um mistério planetário, as suas luas também são. Porque quando olhamos para as luas de Marte, e nós vamos ver algumas dessas imagens, nós percebemos que aquelas luas não são redondas, parecem asteroides. E, portanto, durante muito tempo pensou-se que estas luas terão sido asteroides capturados por Marte. Mas temos aqui um pequeno pormenor orbital, grande pormenor orbital, que estraga esta teoria. É que as órbitas das luas de Marte são equatoriais e são mais ou menos circulares, quase circulares, aliás. E nos modelos de captura de asteroides não podiam ter estas órbitas. As órbitas seriam completamente diferentes, seriam muito mais excêntricas e não teriam, portanto, esta configuração. Portanto, asteroides capturados, se calhar não. Será que têm uma formação parecida com a formação da nossa própria Lua? Ou seja, será que houve um impacto na superfície de Marte e depois os detritos juntaram-se à volta e criaram estas luas? Também há uma série de questões científicas que põem um bocadinho de lado esta origem. E agora apareceu uma nova, que está perfeitamente ilustrada nesta imagem que nós estamos a ver, e que é baseada em quê? É baseado nos mais recentes dados de Phobos e Deimos, mas também do interior de Marte. E porquê? Diz esta teoria que, provavelmente, há um modelo que explica a formação das origens das luas de Marte, e que diz o seguinte: Marte, quando nasceu com uma lua. Houve uma lua que nasceu mais ou menos ao mesmo tempo que Marte. Grande, com um material eventualmente muito parecido também com o de Marte, portanto, um nascimento in situ, e, diz esta teoria, baseada em modelos computacionais, atenção que isto é importante, e também observacionais, houve um impacto qualquer nessa lua que Marte teve, uma lua primordial. E os restos desse impacto, muitos deles caíram em Marte, muitos deles fugiram de Marte, mas também muitos deles giraram à volta de Marte e constituíram as luas Phobos e Deimos. Para perceber se isso de facto tem ou não solidez científica, é preciso perceber o quê? Perceber uma coisa chamada a dissipação, que é dada pelas forças de maré gravitacional entre luas e planetas. Ou seja, perceber como é que se comporta a dissipação das forças de marés gravitacionais entre Marte e as luas é fundamental para perceber este modelo. Enfim, esta equipa foi à procura desses dados onde? No interior de Marte. Ainda bem que nós temos uma missão científica à superfície de Marte para perceber isso, que é a InSight. Quando introduzimos os dados sobre o interior de Marte, o eventual interior de Phobos e Deimos, que é poroso, diz esta teoria que há ali muita porosidade, há ali muitos buracos no interior de Phobos e Deimos, são repletos de gelo. E o gelo ajuda a dissipar. E quando introduzimos estes conceitos novos, estes conceitos interessantes no modelo, ele diz precisamente isso. Há ali um parente comum entre Phobos e Deimos, uma lua que nasceu à mesma altura de Marte e que foi atingida, portanto, o tal bilhar. E os restos são estas luas de Marte, Phobos e Deimos. E a teoria diz também aquilo que nós também já estamos a ver na prática, que é
As forças de maré atuam de maneira diferente nas órbitas de Phobos e Deimos. Deimos está aos poucos a fugir de Marte. Phobos acontece precisamente o oposto. Está muito próximo da superfície, cerca de 6 mil quilómetros. E diz esta teoria que daqui a 40 milhões de anos, mais coisa, menos coisa, Phobos vai ou partir-se devido às forças da maré, ou então, olha, autenticamente esborrachar-se na superfície de Marte. Olha, e para terminarmos, curiosidades que ainda vêm agora da Perseverance. O vídeo da semana teria que ser mesmo aquela descida fabulosa captada em vídeo e imagens, porque é a primeira vez que nós temos imagens e vídeo com esta resolução da descida num planeta. Obviamente estamos a falar do Perseverance em Marte e uma das coisas interessantes... O paraquedas tem uma mensagem. O paraquedas é muito interessante. O paraquedas que nós estamos aqui a ver, lado direito, desde aquela altura em que apareceram estas imagens, houve uma série de pessoas na internet que disseram há ali um padrão naquelas cores, um padrão estranho, e então foram à procura da mensagem. Aquilo é um código binário e que diz o quê? Diz o lema desta equipa do JPL, que é ouse coisas poderosas. Portanto, está escrito naquele paraquedas. E além disso, quando se percebe o código binário, percebe-se também que à volta, na zona exterior do paraquedas, estão as coordenadas GPS do Jet Propulsion Laboratory, portanto, o laboratório que opera toda esta missão. E agora há toda uma corrida na internet para procurar estas mensagens escondidas no próprio rover, porque a NASA também é conhecida por isso. Aliás, o Curiosity em Marte, é uma das imagens que nós também vamos ver, nas rodas do Curiosity em Marte há um código Morse inscrito precisamente nestas rodas. Esta, para já, é o código binário do paraquedas, mas temos também nas rodas do Curiosity a indicação código Morse do JPL. Os detalhes que os cientistas gostam sempre com o humor de colocar em vários projetos e planos. Não temos mais tempo. Bom dia.